Tudo começa quando a gente faz uma parceria com a Secretaria de Educação ou a Diretoria de Ensino para poder levar o círculo de leitura até as escolas. Então, a gente seleciona as escolas que vão fazer parte do projeto. Hoje, a maioria das escolas que a gente trabalha são escolas de ensino médio, algumas de período integral. E quando a gente chega na escola, a gente precisa de parceiros para que o projeto aconteça. Então, sempre temos pelo menos 2 professores parceiros, um coordenador, que também abraça o projeto, uma coordenadora, e os alunos multiplicadores. Os professores nos ajudam nessa tarefa de selecionar, escolher quem são os alunos que têm um perfil de liderança para conduzir os grupos de leitura. E uma vez que a gente tem toda essa equipe escolhida, a gente começa as formações. Então, a gente faz a formação de leitura com os coordenadores e professores, para que eles aprendam a metodologia, conheçam as obras que a gente vai trabalhar. Depois, a gente faz a formação dos jovens multiplicadores. E esses jovens, após a formação, estão prontos para conduzir os grupos de leitura com a sua sala de aula. Quando a gente veio para as escolas, a gente separou em grupos, 3 grupos por sala com 2 multiplicadores. E aí a gente senta em roda e cada um pega um livro. Eu sempre gosto de usar primeiro o livro de poesia, para abrir, sabe? Abre com a poesia e a gente começa a ler, e aí a gente faz uma rodada, a gente lê. Não precisa ler muito, mas se você sente que você tem que parar para conversar sobre isso, você pode parar. E qualquer, não só o multiplicador, mas qualquer um do grupo pode parar e falar assim, nossa, mas isso aqui me chamou a atenção. Porque tá todo mundo pensando, não é como se fosse um professor, é como se fosse um colega que já leu te apresentando um livro. Só que você está apresentando para um grupo de pessoas. Então a gente senta, a gente lê, a gente debate e no final a gente nunca quer ir para aula. Porque a gente pega antes da aula de química. Eu adoro química, mas é muito divertido estar lendo. E aí quando a gente está aqui lendo, a gente nunca quer ir embora. E aí a gente lê, passa, aí quando tá uns 5 minutos para acabar, a gente faz a rodada final. Eu geralmente faço quando bate o sinal, porque é muito bom. E aí, vamos fazer a rodada final. Aí todo mundo senta, e aí cada um fala um pouco sobre o que ele mais gostou. Tipo, a gente deu tal parte, e a parte que eu mais gostei foi a nossa conversa sobre isso. Ou foi essa citação do livro, que fala tal coisa. E ser multiplicadora é muito sobre isso, sabe? Sobre quando você tá todo mundo lendo e a gente toca um no outro. Tem gente que, eu falo, mas parece estranho, mas eu adoro quando alguém sai chorando. Porque parece que eu consegui tocar ali mesmo na pessoa, sabe? Que a pessoa realmente sentiu que ela precisava chorar. Porque quando você tá num grupo e você chora, você confia naquelas pessoas. E o círculo é confiança. Vocês estão num círculo, como se todo mundo desse as mãos. Então, chorar faz parte de confiança também. Você não vai chorar por um estranho na rua. Você chora para pessoas que você confia. Quando você divide em pequenos grupos, né, que é o que o círculo faz, você pega uma sala com 35 estudantes, você deixa ela com 12, com 10, você está mais próximo dos estudantes. E aí, quando você está próximo, não é o professor, porque o professor, na realidade, ele vai só estar circulando, ele vai participar, mas o protagonismo, ele é dos estudantes. A ideia do círculo é o estudante perceber que ele pode participar de diversas formas, não só de leitura, mas ele pode também fazer as reflexões. Quem faz o círculo de leitura não é o professor, é o aluno. O professor é o mediador. A função do professor é mediar. Quem menos fala no círculo de leitura são os professores. Então fica um aluno multiplicador e o professor de orientação de estudos. No outro círculo fica a professora da sala de leitura com o aluno mediador. Mas já aconteceu de a professora da sala de leitura ter que fazer uma substituição. O aluno multiplicador tomou conta. E quando o professor, mesmo com a presença do professor, quem instiga a turma é o aluno multiplicador. Eles começam a se oferecer para o trabalho. E eles começam a te procurar, oferecendo sugestões, oferecendo ajuda. Eu ganhei um trabalho, mas eu ganhei um presente, porque o círculo ele me trouxe uma outra forma de você trabalhar o aprendizado dos estudantes, trabalhar o protagonismo através da leitura.
Então, o primeiro encontro que eu participei do Círculo de Leitura, ele foi extremamente desafiante, porque ele foi um encontro, eu me lembro como hoje, numa das regionais, né? Um encontro onde estava a coordenadora do círculo, o técnico da regional e os professores parceiros, e foi feita uma leitura de um livro, né? De uma das obras, um trecho de uma obra, e começou, depois dessa leitura, as pessoas apresentarem seus pensamentos, né, suas reflexões. Foi feita uma leitura coletiva. E olha, fazia muitos anos que eu não fazia leitura, não participava de leituras coletivas. Então, por incrível que pareça, naquele momento, até para mim fazer a reflexão, ela foi difícil, porque eu vinha de uma estrutura extremamente burocrática, administrativa. Todo dia a gente tem muita coisa para fazer, muita planilha para olhar, textos para construir, né? Atividades para acompanhar. Então, a gente não tem muito esse tempo para parar. Vamos parar uma hora aqui, ler esse livro, fazer uma reflexão, né, sobre ele. Então, era uma coisa que eu não fazia há muitos anos e eu tive até dificuldade de fazer a reflexão, porque não saía nada na minha mente. E eu participei, depois dessa primeira experiência, eu participei das formações, e nas formações eu fui compreendendo melhor a metodologia do círculo. E eu imaginei, minha nossa, como eu estou perdendo tempo, eu tenho que voltar novamente a fazer leituras, como eu fazia antes, quando eu era estudante, né? Tenho que voltar novamente a refletir através da leitura. Então, eu senti essa necessidade de me aprofundar mais no círculo. E uma coisa interessante do círculo de leitura é que, no processo da metodologia, depois da leitura compartilhada, que você vai colocar na mesa os pensamentos, as reflexões, a gente acaba fazendo um link com a nossa própria realidade, né? Com o contexto que está acontecendo, né? Com as questões do momento. Eu me lembro que durante a pandemia saíam reflexões assim lindíssimas, as pessoas, tanto os professores como os estudantes, falavam seus pensamentos e, na verdade, eram até depoimentos. E isso foi uma coisa que ajudava bastante, até me ajudou. O círculo de leitura me ajudou a identificar traumas que eu tinha da época da escola. Pois mal cabia uma casa, mas pensaram que talvez a capacidade de continuar crescendo depois da morte estava na natureza de certos afogados. Tinham o cheiro do mar e só a forma permitia supor. O meu primeiro contato com o círculo foi como professor. E como professor, a gente tem essa proximidade, né, de entender o que agrega, perceber a evolução das crianças de perto. E esse tempo que eu consegui trabalhar com as crianças em sala de aula, eu entendi que assim, quando for receber os círculos, você tem que meio que abrir todas as possibilidades na escola. E enquanto professor, a gente negocia muito isso com o gestor, né? A questão seria, como que eu vou dar uma aula e sair das quatro paredes, né? E isso aí foi bem interessante no começo, porque você mostra que você consegue proporcionar os círculos de leitura fora do ambiente de sala de aula, que aí você transforma o pátio num círculo, numa sala de aula, a própria sala de leitura, a quadra, então todos os ambientes se tornam essa ramificação, né, do círculo. A gente organiza a escola de uma forma que a gente tem um ambiente para aquele momento. Então, dividimos a turma em duas turmas menores, realmente fazemos o círculo, distribuímos o mesmo livro para todos os alunos e ali cada aluno vai lendo um parágrafo ou tanto que se sente confortável e em alguns momentos, ou quanto o aluno multiplicador, ou o professor, ou os outros alunos, eles comentam e relacionam o tempo todo com a vivência deles. Então, todos os livros que são selecionados por a gente no círculo são livros que vão tocar os alunos em algum momento. Não são aleatórios, né? Eles tocam em diversas esferas, principalmente as emocionais, que são esferas tão necessitadas hoje em dia, porque eles têm demandas emocionais enormes. Ainda mais nessa faixa etária, né? Dos 11 aos 15 anos, a demanda emocional deles é muito grande. Então, assim, essa visão de professor, você entende que o círculo ele funciona em qualquer lugar. Gestor, você entende que você precisa possibilitar o professor usar todos os espaços.
Então, o legal dessas duas experiências é que você meio que abre a sua cabeça e deixar o professor, as crianças explorarem todos os espaços. E o interessante é que quando a criança começa a multiplicar, ele começa a entender que ele precisa outros ambientes, ele sabe que se o diretor e se o professor já passou por isso, ele não vai barrar. Ah, eu posso usar a árvore, ficar na árvore lá na parte da frente da escola? Ótimo, pode ficar. Então ele não vai ter essa barreira, né? Ele não vai ter o não. Na época que eu dava o círculo nas minhas aulas, era bacana, porque era uma das salas mais dinâmicas da escola, e eles ficavam em três lugares, né? Que era a quadra, o pátio e aqui, aí na sala de leitura. E o interessante é que não saía nenhum tipo de conflito. E eu não precisava ficar indo de lugar em lugar. Então, assim, rolava, fluía bacana. Então, aí, dali, como professor de artes, eu comecei a dar aula em qualquer lugar. Primeiro, a grande conquista é trabalhar com os meninos fora da sala de aula. Às vezes é possível, às vezes não é possível, mas de fazer esforço concentrado. A gente gosta de fazer o círculo de leitura mais intimista, em grupos menores. Uma sala de aula geralmente tem de 35 a 40 alunos, por isso a gente divide a sala de aula em 3. E aí são sempre 2 multiplicadores conduzindo cada grupinho de círculo de leitura. E aí chama multiplicador porque a gente faz em uma sala, mas esses alunos que foram formados, eles estão preparados para multiplicar para outras turmas. Então, uma escola pode começar com 2 turmas de primeiro ano do ensino médio, mas depois, no segundo semestre ou no segundo ano, já multiplicar para mais 2 turmas. E esses alunos, depois que eles passam pelo primeiro ciclo de leitura, eles estão prontos para uma formação avançada e também estão preparados para formar os alunos que vão entrar na escola no outro ano. E assim, a ideia é que o círculo de leitura seja parte da escola, seja algo que a escola consiga multiplicar. Isso é o interessante, que o círculo de leitura faça parte do currículo, seja algo que a escola se aproprie, uma metodologia, inclusive, que pode ser usada em outras disciplinas, porque a gente está falando de uma metodologia ancestral. Sentar em roda, abrir um livro, ler em voz alta. Isso pode ser feito numa aula de história, isso pode ser feito em outras disciplinas. Então, o interessante é que a escola se apropria de uma metodologia que qualquer professor pode utilizar. Inclusive, quando a gente chega na escola, a gente fala, o professor parceiro não precisa ser o professor de língua portuguesa. Pode ser qualquer professor que entenda e que esteja aberto a fazer parte do projeto e a deixar os alunos fazerem parte também, porque um dos pilares é o protagonismo juvenil. A gente trabalha com os jovens multiplicadores porque a gente entende que é o papel do aluno estar ali conduzindo, ouvindo os outros alunos e se desenvolvendo. Traduzir-se. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte, linguagem. Traduzir-se uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Traduzir-se uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Traduzir-se uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Traduzir-se uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte?